Ingresse em 2018 no UniRN, o único centro universitário do RN a conquistar o IGC4 pela 6ª vez. Estude em uma instituição idealizada e administrada por educadores com 83% de empregabilidade e altos índices de aprovação na OAB. Ingresse com a nota do Enem ou agende sua prova no unirn.edu.br. No UniRN, qualidade não é novidade, é o nosso padrão. Essa questão traz um poema e relaciona esse poema à sua produção de construção, à sua elaboração, quanto ao seu contexto histórico, social e político. Vamos ao texto. Maio 1964. Na leiteira a tarde se reparte em iogurtes, coalhadas, copos de leite no espelho do meu rosto. São 4 horas da tarde, em maio. Tenho 33 anos e uma gastrite. É uma vida que é cheia de crianças, de flores e mulheres. A vida, esse direito de estar no mundo, ter 2 pés e mãos, uma cara e a fome de tudo, a esperança. Esse direito de todos que nenhum ato institucional ou constitucional pode caçar ou legar. Mas quantos amigos presos, quantos em cárceres escuros, onde a tarde fede a urina e terror. Há muitas famílias sem rumo esta tarde, no subúrbio de ferro e gás, onde brinca irremida a infância da classe operária. Estou aqui, o espelho não guardará a marca deste rosto, se simplesmente saio do lugar ou se morro, se me matam. Estou aqui e não estarei um dia em parte alguma. Que importa, pois? A luta comum me acende o sangue e me bate no peito como o coice de uma lembrança. O poema Maio 1964, extraído do livro Dentro da Noite Veloz, publicado em 1975, revela o compromisso de Ferreira Goulart com... O texto deixa bem claro o aspecto combativo e o aspecto mesmo de denúncia quanto aos mandos e desmandos de uma ação mais arbitrária ocorridos durante a ditadura militar. Então Ferreira Goulart deixa claro esse aspecto da classe operária, da prisão de alguns amigos em contextos de podridão, que se coloca em alguns versos do poema. Então esse tipo de crítica social, esse tipo de aspecto combativo e político deixa claro que o item correto nessa questão é o item C. Os oprimidos e os silenciados por um sistema político marcado pela repressão. Essa questão tem como tema o arcadismo brasileiro, bem como as características dessa escola literária. Vamos ao poema. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos, sim façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos o prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre, e para nós o tempo que se passa, também Marília morre. Que havemos de esperar, Marília bela, que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveite seu tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. O carpe diem, desejo de fruir os prazeres da vida material e do amor sem culpa, é um dos ideais poéticos do arcadismo. Tal ideal está melhor representado nos versos A. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Tal item não é o correto, uma vez que trabalha-se muito mais uma fatalidade, um fatalismo quanto a uma certa desgraça após algum prazer. Então não seria o carpe diem, por assim dizer. B. A. Enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada. Esse aspecto fático do destino também não é algo relacionado ao carpe diem, muito pelo contrário, se coloca aqui um fatalismo quanto a algo que não se pode fugir do próprio destino. C. Façamos, sim façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos.
Essa resposta é a resposta correta, uma vez que se coloca a necessidade de se aproveitar o dia. Carpe diem, justamente, né, na tradução do termo latino, tem-se aproveite o dia. Então, esse fazer breves dias mais ditosos, ou seja, fazer o dia valer a pena, é algo que deixa muito claro, é algo que significa e traduz o termo carpe diem. Então, no caso, a resposta certa dessa questão é o item C. Esta questão traz um poema de Cruz de Souza e análise quanto às características da poesia simbolista. Vamos ao texto. Cárcere das almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre guilhões as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo. Nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. A poesia simbolista é caracterizada pelo uso continuado de recursos poéticos expressivos. O texto apresentado do poeta Cruz de Souza traz entre esses recursos o uso principalmente. É importante que façamos uma análise da estrutura composicional do texto e, a partir dessa análise, possamos observar algumas características primordiais do simbolismo na produção. Vamos a essa análise. Em relação a alguns substantivos, percebemos que há substantivos absolutos, no caso, sempre essa maiúscula, né, em prol a um substantivo simples. Tenta trabalhar esse aspecto mais absoluto, mais engrandecedor do substantivo. No caso, temos aqui alma, espaço, pureza, céu, dor. Né? Então, essa característica é muito clara ao simbolismo. Outra característica também bastante interessante, visto, é justamente a aliteração, a repetição de certos vogais. Eu tenho aqui vogais abertas, né? Mares, estrelas, tardes, natureza. Então, essa repetição deixa bem clara essa imensidão que é colocado no verso anterior, no calabouço olhando imensidades. Além disso, temos também a consonância, né? Quando se trabalha nesse terceto final, nesses silêncios solitários, ou seja, esse aspecto sibilante do silêncio solitário também deixa claro esse recurso fonético, né? Musical da poesia. Então, através dessa análise, temos como resposta o item A. O uso de maiúsculas alegorizantes, de aliterações e musicalidade, através desse aspecto bastante sonoro na poesia de Cruz de Souza. Então, a resposta correta é o item A. Essa questão traz um conto de produção contemporânea e análise quanto às características dessa produção contemporânea. Vamos ao texto. As vantagens da morte. Ouvi um toque-toque-toque, virei de lado, tentava pegar no sono, calor e pernilongos. Ouvi de novo toque-toque-toque. Levantei, escancarei a janela e deparei com meu irmão montado em sua Garrick preta, com frisos dourados, segundo andar do prédio do conjunto habitacional onde morava, perguntando, daquele jeito bonachoso, vai me deixar muito tempo aqui fora ainda, Tiquim? Ele pousou dentro do quarto sem dificuldade, abriu o descanso, estacionou a bicicleta no canto. E aí, como vão as coisas? Foi quando eu notei que eu estava bem mais velho que ele. Ele havia morrido com 22 anos, um negócio esquisito. Chegou da fábrica, trabalhava de torneiro mecânico na manufatura. Falou que não estava sentindo bem. Jogou na cama de roupa e tudo. A mãe ainda perguntou se queria tomar um chá de boldo. Disse que não, queria apenas dormir um pouco. Deitou, dormiu, não acordou mais. E fiquei com a sensação de que uma manhã eu ia despertar e lá estaria ele na cozinha tomando café, enfiado no macacão fazendo a graxa, pronto para ir para a fábrica, mas os anos passaram, ele não levantou mais. E agora reaparece como não tivessem decorrido 30 anos, a cara ainda com marcas de espinhas, o cabelo emplastrado de Bill Cream. E aí, como vão as coisas? A narrativa dinâmica do conto de Luiz Rufato integra o patrimônio literário nacional, manifestando um olhar que
Na narrativa explicitada pelo conto, percebemos essa dinamicidade pelo uso não, digamos, padrão da pontuação, né? Temos um texto corrido com várias vírgulas, a pontuação é sempre colocada de maneira a se produzir essa celeridade, essa rapidez. Além disso, temos o discurso indireto livre, a voz de uma segunda pessoa, no caso o irmão do sujeito, do personagem do conto, é integrada à própria narrativa. Então, essa não convenção de pontuação deixa bem clara essa dinamicidade. Mas além disso, também temos a ideia do inverossímil. No conto percebemos a visão de alguém que chega de motocicleta no segundo andar de um prédio e alguém que já estava morto, né? Então eu percebo essa ideia do que seria irreal, do insólito, de maneira muito clara em relação ao que seria, né, essa vantagem da morte. Então eu tenho um texto que brinca com essa inverossimilhança e deixa essa constatação de uma percepção do próprio narrador. Então, por conta dessa constatação, dessa análise, percebemos que o item correto é o E. Neutraliza um fato insólito para discutir as relações afetivas do universo familiar. Essa questão tem como tema o modernismo produzido no Brasil e suas características. Vamos ao texto. Evocação do Recife. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com um chale vistoso de pano da costa, e o vendedor de roletes de cana, o de amendoim, que se chamava Mindubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões, ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca, foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros, vinha da boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe luzida. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem, terras que não sabia onde ficavam, Recife, Rua da União, a casa de meu avô, nunca pensei que ela acabasse. Através do percurso da memória e os afetos, autores brasileiros do modernismo, como o poeta Manuel Bandeira, conseguiram expressar em sua obra. Item A. A pobreza intelectual daqueles que não tiveram acesso à cultura escolar tradicional. Pelo contrário, o modernismo português ele tenta sempre trabalhar essa importância, né, de uma cultura popular. Tanto é que nesse próprio poema, Evocação do Recife, se trabalha que nós macaqueamos a sintaxe luzida e o povo é o que fala o português correto, né, o português gostoso. Nesse contexto, não se trabalha nenhuma elitização e nenhum apreço à cultura escolar tradicional. E sim, se trabalha uma valorização da cultura popular. Então, o item A não está correto. B. Percepções importantes sobre a atmosfera poética que emana das vivências cotidianas. Esse item é o correto, né? Tanto pelo texto, tanto pelo título, né, Evocações de Recife, se trabalha sempre essa compreensão dessa vivência que Manuel Bandeira trouxe ao contexto da infância, bem como da vida adulta, e de como essa percepção traz essa atmosfera e cria esse panorama da vivência cotidiana brasileira, trazendo essa valorização do cultural, do popular, do que seria informal na nossa sociedade, e que também é um dos tópicos essenciais do modernismo praticado no Brasil. Então, o item correto é o item B. Essa questão tem como tema as funções da linguagem em um texto poético. Vamos ao texto. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Predomina nesse poema de Manuel de Barros a função da linguagem que A. Ressalta a importância do enunciatário. Aqui temos a importância do, digamos, do fazer poético, né, do eu lírico. Então, não necessariamente não se trabalha o enunciatário, porque não há uma perlocução, não há uma locução. Então, o item A não é o item correto. B. Inviabiliza as combinações sonoras, rítmicas e semânticas.
Apesar de ser um texto que é muito voltado à prosódia, ainda assim há algumas literações, há algumas rimas, e deixa-se bem claro que a organização do texto é voltada para essa sonoridade, para o fazer poético. Então o item B também não é o item correto. Abdica do registro das impressões do enunciador. Muito pelo contrário, o poema é todo inserido nas impressões do enunciador, o eu lírico é bastante claro, é bastante explícito na produção desse texto. Item C também não é correto. Destaca a impessoalidade e a imparcialidade. Item D também não é correto, porque não tem um texto impessoal, pelo contrário, eu tenho um texto baseado na pessoalidade, no eu lírico, na primeira pessoa e no que ela pensa. Então, incorreto o item D. Propõe uma discussão sobre o fazer poético. Esse item é o item correto. Durante todo o texto percebemos a compreensão do autor quanto ao uso de palavras, ele demonstra quais as palavras que ele acha mais adequado, quais as que dizem mais para ele, e, por assim dizer, temos a questão da metalinguagem, da palavra, dizer o que ela pode dizer, mas também o que eu posso relacionar ao próprio fazer poético. Então, esse fazer poético é explicitado num processo de metalinguagem no poema destacado na questão e deixa claro que o item correto é o item E.